Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Gemília, seu Rotina Livros. E não se assustem com essa maquiagem mal feita, porque não é uma coisa que eu faço bem, maquiagem. Mas eu não podia deixar passar em branco a melhor época do ano. Na verdade, a segunda melhor época do ano, porque a melhor é o Natal. Então eu vou gravar alguns vídeos temáticos de Halloween aqui pro canal, mesmo que eu não esteja conseguindo manter uma frequência tão boa, porque enfim, né? Muitas mudanças ocorreram nos últimos meses, mas ainda assim não quero deixar passar em branco. Então hoje é pra ser um vídeo mais rapidinho mesmo, só pra trazer algumas dicas de leituras meio que halloweenescas pra vocês. E também pra falar qual vai ser a minha TBR de Halloween. Vou tentar dar dicas aqui de forma bem despretensiosa. Eu vou abrir meu Scooby e vou olhar livros que eu já li que se encaixem nessa temática de Halloween, de medo, de terror, ou então de fantasia, né? Não necessariamente que dê medo, que eu acho legal ler nessa época do ano. Primeira dica já é o primeiro livro que eu li esse mês de outubro e terminei de ler ele antes de gravar esse vídeo, onde eu vou falar minha TBR no final, né? Então já vou botar aqui como dica, que é Noiva, da Ellie Hazelwood. Esse aqui é um Halloween pra quem não gosta de terror, não gosta de suspense. Temos romance aqui meio que paranormal, sobrenatural, porque vamos ter vampiros e lobisomens, o que encaixa completamente na temática de Halloween. Tem também um conto ou novela que eu li recentemente. Eu peguei ele no Exploda Seu Kindle, ficou de graça porque é de uma autora nacional, que é Meia-Noite no Parque. Esse é um livro que tem uma vibe meio premonição, sabe? A vibe dos filmes de premonição, e se passa num parque de diversões. Assim, eu acho o final um pouquinho corrido, mas é uma novela super rapidinho de ler, eu acho bem divertido, então também recomendo a leitura pra quem quiser dica de leitura mais rapidinho. Pra quem gosta de um cozy mystery aí, um mistério mais aconchegante, que se passa numa cidadezinha pequena, vai ter uma investigação, eu recomendo Natureza Morta, da Louise Penny. E, gente, um plus, tá? Se você ler esse livro agora no Halloween e gostar, o segundo livro da série se passa no Natal. É uma investigação durante o Natal. Então, assim, encaixa muito bem. Eu já tô guardando o segundo livro da série pra eu ler agora nesse mês de dezembro, que eu vou fazer minha TBR temática de Natal. Pra quem prefere uma série ali de investigação com assassinatos, mais séria, não tão aconchegante, e que trate também de temas de feminismo, de mulheres em posição de poder, como policial, enfim. Eu recomendo muito a série de Rizzoli Isles, da Tess Gerritsen. A Tess, ela escreve um que chamam um horror ou suspense médico, porque ela é formada em medicina, então ela dá muitos detalhes ali de coisas relacionadas a isso. E os livros, gente, não dá pra parar de ler, é um ritmo muito bom, os personagens são muito bem escritos e interessantes. E eu acho, tipo, incrível como é atual, mesmo o primeiro livro tendo saído lá em 2003, eu acho. O primeiro livro é O Cirurgião, aí eu já li também O Dominador, e quero continuar lendo todos os livros dessa série, porque eu adoro. Tem a série de TV também, só que a série de TV tem uma vibe diferente. A série de TV é mais puxada pra comédia. Pra quem gosta de uma investigação, uma coisa de suspense, mas que não dê muito medo, que não seja uma coisa muito explícita, que seja focada em outros temas, os livros do Dan Brown são muito bons pra isso, tá? Porque o Dan Brown sempre traz uma carga ali de história, arte, acontecimentos ali da história do mundo que realmente aconteceram pra montar os livros dele. Ele une assim temas como física quântica, Illuminati, Igreja Católica, e junta tudo e transforma num livro de investigação. E eu acho que são bons livros também pra quem não gosta dos livros que são mais específicos, assim, tipo, com detalhes muito explícitos de violência, como são os da Rizzoli Isles, que eu acabei de indicar pra vocês. Se você é mais do tipo que gosta de ficar perturbada da cabeça, meio piradinha, num thriller ali mais psicológico, eu recomendo pra vocês A Última Casa, da Rua Needles. É um livro, assim, gente, que eu tive meus altos e baixos com esse livro. Tem coisa ali que eu não gostei tanto, mas eu posso dizer com certeza absoluta que é um livro diferente, autêntico, criativo. Li pouquíssimos livros que têm uma vibe parecida com esse livro, apesar dele ter alguns problemas, assim, questão de ritmo. É difícil, ele não é uma leitura tão fluida como os outros suspensos costumam ser.
Mas ainda assim eu acho que se você gosta desse tema, é um livro que todo mundo tem que ler. Todo mundo que gosta do gênero thriller psicológico tem que ler esse. Se você quer uma coisinha mais cozy, assim, mais um livro narrado por criança, que tem uma investigação, mas que o tema principal não é a investigação em si, e mais a vida daquelas pessoas e os dramas pelo que aquelas pessoas daquela vizinhança passam, recomendo para vocês A Lista de Coisas Suspeitas, que é um livro que vai ser narrado por uma criança que tenta descobrir quem é um serial killer que tá matando pessoas ali no bairro dela. Então a criança põe na cabeça que ela consegue e ela vai descobrir quem é esse serial killer que tá passando nos jornais e tá todo mundo falando sobre isso em pânico. E ela decide com os amiguinhos dela investigar. Quer ir pra uma vibe novamente ali, mais romance, mais paranormal, mais, quem sabe, anos 2000, 2010? Reler Crepúsculo ou ler Crepúsculo pela primeira vez. Eu acho que é muito vibe Halloween também. Um livro que deu origem a um filme que é absurdo. E eu acho que, assim, o filme é melhor que o livro. Mas eu acho interessante consumir as duas obras, porque o livro com certeza tem mais detalhes do que o filme. É O Silêncio dos Inocentes. Então, eu acho que é a escolha da pessoa assistir o filme primeiro e ler o livro depois, ou ler o livro primeiro e ver o filme depois. São duas obras que se complementam muito, mas o filme, assim, é imperdível, assim. Se não quiser ler o livro, que o livro é muito bom também, mas se não quiser ler o livro, tem que assistir o filme, pelo menos. Suspense adolescente, pra mim, o melhor do momento é Academia dos Casos Arquivados, que é uma série. Então, assim, novamente, é pra quem não quer sentir muito medo, não quer ir pro lado mais pesado do Halloween. Academia dos Casos Arquivados é bom demais, muito divertido. Dá pra facilmente fazer uma maratona de um final de semana, um dia, 24 horas ou 2 dias. E ler o livro, tipo, de uma vez, porque é bem rapidinho, os capítulos são muito curtos e fluidos, e os livros têm, tipo, 200 páginas. Um nacional que tem uma vibe, assim, uma ambientação muito bruxesca, assim. Um coven de bruxinhas ali que estão fazendo magias e coisas. Só que, assim, é um livro mais jovem, só que ele é meio pesadinho em alguns sentidos, porque a magia aqui, o sistema de magia que essas bruxinhas fazem, tem consequências. Então o livro, inclusive, vai ter morte, tá? Então, eu acho um livro bem divertido também de se ler, que é As Bruxas de Lugar Nenhum. E aí, é uma duologia, eu acho, não sei se vai ter continuação. Eu li o primeiro, quero ler o segundo, e eu acho que fecha no segundo a história. Eu acho que uma autora que quem gosta de terror e suspense tem que ler é a Shirley Jackson. Eu li um livro dela, e comecei a ler o meu segundo, que está na minha TBR desse ano. Eu já falo pra vocês qual é que eu tô lendo. Mas eu já li dela Sempre Vivemos no Castelo. E a Shirley Jackson não é uma autora de plot, que ela vai escrever plots ali que vai te deixar assustado ou, tipo, curioso. Mas as ambientações, tipo, os pensamentos de personagem dela é bizarro. Eu acho que a palavra que descreve os livros dela pra mim é bizarro, porque tu lê as coisas e sente toda hora uma sensação de desconforto, assim. E eu fico pensando, cara, como é que essa autora consegue dar esse poder às palavras e fazer a gente sentir tantos sentimentos desagradáveis, sabe? Então é uma autora que eu tenho vontade de ler as coisas que ela escreveu. Não é um livro assim que tu lê e pensa, nossa, que leitura, que experiência de vida. É um livro meio desagradável, o final é meio aberto, assim, meio fica no ar. Mas eu acho que vale muito a leitura, até porque esse livro, que é o Sempre Vivemos no Castelo, que eu tô falando no momento, mas outros livros dela também são livros muito curtos e fáceis também de ler em maratona. Eu acho que 3, 4 dias dá pra ler um livro dela se você ficar mais concentradinho ali. São livros de 250, 300 páginas no máximo. A autora que mais consegue pra mim representar maternidade de um jeito tóxico e misturar suspense com drama, pra mim, é a Ashley Eldrin. Não sei se tô falando certo. Mas é autora de Os Sussurros e O Impulso. Já li os dois são impecáveis, livros, assim, muito bons, 5 estrelas, então recomendo muito a leitura deles, porque, novamente, não são muito tema Halloween, mas são leituras mais obscuras e pesadas para serem feitas esse mês. Um livro que eu acho que é muito Halloween brasileiro
é Quintal Fantástico. Porque esse livro, ele meio que tem vários continhos ali. É um livro, assim, que é bom pra gente ler, entre outras leituras mais pesadas. E cada conto vai se passar em uma região do Brasil e apresentar um personagem do nosso folclore. Então, gente, vai ter Mula Sem Cabeça, vai ter o Boto, enfim, e várias outras figuras que são icônicas do nosso folclore, né? E é uma ótima forma também de puxar um pouco mais pro Brasil, apesar do Halloween ser uma festa ali originalmente gringa, né? A gente já tá também tomando essa festa. Se a gente for pensar desse jeito, como se fosse uma coisa ruim, a gente não ia ter Natal também, porque o Natal é uma festa gringa também, né? Então... Mas por isso que eu acho que esse argumento de Halloween é coisa de americano. Acho um argumento meio furado, tá? O livro mais icônico de bruxas que eu já li, foi o meu favorito de bruxas. Não porque, bruxa, magia e bruxaria. Eu gosto da ambientação aconchegante dele. É um livro cozy, né? Como é que se diz? E quando eu li esse livro eu me senti tão acolhida. Foi um sentimento tão bom. Mas ele tem essa questão de magias e poções e luz das estrelas e não sei o que pra fazer feitiço. Então eu acho que é super Halloween também. Um Halloween mais de boinha, como alguns outros livros que eu já citei, que é a Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. E eu tô doida pra ler o segundo livro agora que tem, né? Eu acho que esse segundo livro não é continuação direta do primeiro, deve ser com outros personagens, não sei. Eu sei que ele tem uma capa rosinha muito fofo e eu tô doida pra ler. Outro autor que, quando eu penso em Halloween, quando eu penso em ambientação sombria, quando eu penso nessa época do ano, assim, mais que o véu entre os mundos está mais fino e coisa do tipo, é o Zafón, né? Eu só li 3 livros dele, que são a trilogia da Névoa, que são livros mais puxados pro juvenil dele. Ainda não li a grande obra-prima que falam, né, dele, que é a série lá dos livros esquecidos, da Biblioteca dos Livros Esquecidos e tal. Mas essa trilogia juvenil que eu li também é super sombria, gente. Assim, ele escreve para crianças e jovens sem subestimar o público. Então são livros que um adulto e uma criança leem e se divertem. E a ambientação, as coisas que acontecem, tudo passa uma carga assim, sabe, de mistério, de sombra e tudo mais. Então, a trilogia que eu já li, que eu indico pra vocês, é O Príncipe da Névoa, As Luzes de Setembro, e eu não lembro qual é o nome do livro do meio. O livro do meio foi o que eu menos gostei. O meu favorito é o terceiro, As Luzes de Setembro. E então, se vocês quiserem ler só um, leiam esse, porque esses livros, eles não são continuação do outro, tá? Ele meio só que agrupou numa trilogia, porque são os 3 livros juvenis dele, mas não se conectam. Então, se quiserem ler só um, eu recomendo As Luzes de Setembro. É muito, muito bom. E também é um livro bem curtinho. Outro livro mais puxado pro Halloween brasileiro, que eu recomendo muito, é O Alto da Maga Josefa. Esse livro é quase como se fosse um supernatural, sobrenatural, lá o Dean Winchester e o Sam Winchester, mas se passando no Nordeste brasileiro. E é muito legal, porque assim, cada parte ou capítulo do livro é um conto de um caso que acontece com alguma criatura ali sobrenatural que se passa no Nordeste, então tem toda essa ambientação. Só que mesmo que cada conto seja uma história diferente, elas se conectam e tem um arco que conecta tudo da história. E é muito divertido, gente. Tem uma escrita assim super engraçada, apesar de ter essas criaturas e essa coisa de caçar os bichos do mal e tal. É um livro também super tranquilinho de ler. Um livro brasileiro também, nacional, só que já não é uma ambientação tão nacional, é uma ambientação mais aconchegante, mais tipo um mundo mágico que não existe de verdade. É Névoa Âmbar, e aqui a gente tem todos os elementos possíveis de Halloween aconchegante. Então, tu lê o livro, tu se sente no Halloween, porque realmente o Halloween é um elemento aqui do livro, mas também tem essa coisa do aconchego e do chá de lavanda que a avó faz pra neta, e daquela coisa dos jovenzinhos tentando investigar alguma coisa que aconteceu. E aí tem a jovenzinha que tá trabalhando num hotel e o hotel é mal assombrado. Ai, gente, muito bom. E tipo assim, eu sigo a autora no Instagram, a estética dela é ser cozy, aconchegante Halloween, sabe? A casa dela é toda decorada, sabe? Desse jeito. Então, é muito bom, eu recomendo demais também. Não pode faltar Stephen King também, que eu acho que é outro autor que é um dos pilares do terror, do suspense e do Halloween, acaba, né? Dos livros que eu já li dele, os meus favoritos, que eu recomendo muito a leitura, são
Mr. Mercedes, pra quem gosta mais puxado pro suspense, pra investigação e coisas e tal. Puxado pro sobrenatural, Salem. Nossa, Salem é meu top 1 dele, tá? Salem é meu favorito. Favorito. E eu não gosto nem de falar muito desse livro, eu recomendo até que você leia, sem ler a sinopse, porque é muito bom descobrir o que tá acontecendo. Tem uma coisa muito ruim acontecendo numa cidadezinha. Só que no começo a gente não sabe o que é. A gente só começa a ver alguns indícios de coisas ruins acontecendo, mas a gente não sabe o que é que realmente está acontecendo ali. E aí, quando a gente descobre, é muito legal. Só que a sinopse já entrega, tá? Então, talvez é melhor não ler a sinopse. Bom, gente, rapidinho agora, minha TBR de Halloween, de outubro, enfim. Não vou demorar, porque eu jurava que esse vídeo ia ser bem mais rápido. Mas aconteceu que eu tinha muito mais dica do que eu achava que eu tinha. Enfim, então livros que eu quero ler nesse Halloween. A maioria vai ser e-book, tá? Porque os livros físicos era Noiva, que era um livro da minha TBR, mas eu já li. E o outro é uma fantasia, mas não tem muito a ver com Halloween. Então é só um livro que eu quero ler em outubro. Vamos lá, de Halloween eu quero ler Assombração, da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Vai ser o segundo livro da minha vida que eu leio dela. Já tô em 30% e eu posso dizer pra vocês que o negócio tá promissor. Até agora eu tô gostando mais desse do que o outro. Temos A Estrada da Noite, do Joy Hill. Eu achei que tem uma vibe super anos 2000, anos 2010, um negócio assim, uma sinopse muito interessante. Então eu peguei, eu nunca li nada do Joe Hill, então fiquei curiosa, era um e-book que eu já tinha, enfim. O Joe Hill é o filho do Stephen King, pra quem não sabe, né? Pra dar uma quebrada, eu peguei o romance Morrendo de Amor, que é um romance, basicamente, uma comédia romântica, não é muito terror nem nada do tipo, mas ele meio que vai ser ambientado, vai se passar ali num necrotério? Não é necrotério. Um cemitério, não sei. Eu botei na TBR mais porque é bom ter um livrinho assim, meio fora, porque a gente vai ficando perturbado a cabeça lendo só terror e suspense, né? O Medo Clássico, do H.P. Lovecraft, eu nunca li nada dele. Eu tenho muita curiosidade e ao mesmo tempo um pouco de medo por conta de todas as polêmicas desse autor, né? Mas eu acho que dos autores clássicos de terror é um dos únicos que eu ainda não li. E então eu queria muito ler, pelo menos um conto dele esse mês. E outros livros que eu botei aqui, mas é só se der tempo, as prioridades são esses que eu falei pra vocês. Os Fantasmas de Tanakura, que é um conto de Halloween, que se passa durante o Halloween nacional, que eu peguei no Exploda Seu Kindle esse ano. E A Espiã da Realeza, que é uma investigação mais cozy, mais aconchegante, que eu tinha pego ele de graça na Amazon há muito tempo. Ele ficou de graça em algum momento. E aí eu peguei. Então fica aí de opção, se sobrar tempo, né, eu vou ler. Outro livro nacional que se sobrar tempo eu vou ler também é Me Encontre à Meia-Noite. É um livro meio Dark Academia ali, de romance entre duas garotas. E ele tem umas coisas meio sombrias, mas o foco dele eu acho que não é terror, nem suspense, nem nada. Também peguei no Exploda Seu Kindle. Enfim, vamos ver o que dessa lista vai dar pra ler mesmo neste mês, né, neste outubro de Halloween que nós vamos ter aqui. Vou tentar gravar vlog pra vocês, espero que eu consiga. Pelo menos um vídeo de Halloween já garanti com essa maquiagem feia. E aí eu espero que nos próximos anos, se eu gravar ano que vem, por exemplo, coisa de Halloween, eu consiga ter uma decoração mais temática, tá, gente? Esse ano eu já comprei algumas coisinhas, só que foram poucas coisas e ainda não chegaram. Então, quem sabe nos vlogs eu mostro pra vocês. Mas é isso. Me contem aí qual é o livro temático de Halloween que vocês querem ler esse ano. Ou se não vão ler nada de Halloween, porque não ligam muito pra isso. É isso. Tchau.